Bora lá? Salve, salve, Mauro Moraes mais uma vez. O tema do vídeo de hoje é sobre cuidarmos de nós, cuidarmos das nossas finanças, cuidarmos da gente, porque, cara, o futuro pertence a Deus. Nós não temos o controle absolutamente de nada o que pode acontecer. E isso, cara, eu coloquei há um tempo atrás. Eu não sei o que pode acontecer amanhã. E às vezes a gente perde muito tempo com coisas fúteis, a gente perde muito tempo assistindo televisão, a gente perde muito tempo assistindo série, a gente perde muito tempo em deixar de fazer o que tem que ser feito, porque a gente se confia nos outros. Como eu falei aqui pra vocês, eu passei um tempo com meu pai, trabalhando com meu pai. Foi um grande tempo, um longo tempo. Trabalhei na empresa do meu pai, dos meus 18 anos até os meus 27. E eu colocava na minha cabeça que eu estava seguro, porque eu trabalhava na empresa do meu pai e na minha cabeça era que quem ia administrar depois, quando ele tivesse, se a empresa fizesse sucesso, crescesse, seria eu, o natural, né? Herdaria. E a empresa começou bem, depois foi caindo, declinando. Muitas coisas aconteceram. Brigas, vocês sabem que sem grana, infelizmente, é difícil as coisas acontecerem da melhor forma possível. E ele quebrou. Eu tive que sair. E eu fiquei pensando depois quando eu saí, eu disse, cara, e agora? O que é que eu vou fazer da minha vida? Eu não posso me garantir. Eu não tenho grana para me garantir. Estou trabalhando, estou morando na casa dos meus pais. Só que agora é diferente. Eu não trabalho mais com meu pai, eu não tenho como me sustentar. Como é que será meu futuro? E talvez para algumas pessoas possam parecer tranquilo, normal, para as pessoas que não estou nem aí para elas mesmas, mas para mim naquele momento foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, porque eu estava dependendo dos outros e eu coloquei minha felicidade e o meu meio que conforto, tranquilidade que eu tinha alguém que poderia cuidar de mim, né, financeiramente. E quando essa pessoa, né, não dá mais certo no negócio, ele não consegue nem cuidar dele, imagine de mim, né? No caso, fiquei pensando sobre isso quando a empresa do meu pai quebrou. Então foi ali que realmente, de fato, eu virei um homem de verdade. Foi quando eu vi aquela ruptura de uma forma muito difícil, triste. Chegamos a ter na empresa uns 12 a 13 funcionários, um faturamento interessante e depois tudo caiu de uma forma avassaladora. E quando caiu daquela forma, eu aprendi bastante porque quando uma empresa trabalha praticamente para outra empresa, se a outra empresa quebrar, você quebra com ela, né? Então fui aprendendo várias coisas de empreendedorismo e outras coisas também, né? Com essa dificuldade que a gente obteve, né? Lá, né? Na empresa, lá no meu pai, né? E eu conversando que minha tia trabalha comigo, minha tia trabalha na minha empresa comigo, e a gente tava trabalhando, cortando material, e ela conversando sobre uma situação que aconteceu, né? Que a amiga dela faleceu e a neta dessa senhora que faleceu morava com a avó, né? E a mãe dela também morava com a avó, com a mãe, né? No caso, a avó, ela morava com a avó e com a mãe na casa da avó. E essa neta não tinha emprego e nem a mãe. Então eles estão muito preocupados com o que vai acontecer no futuro. Aí eu falei pra ela, caramba, vê que situação complicada, né? Não fizeram uma reserva, não pediram pra fazer uma poupança, não procuraram trabalhar, né? Pra se sustentar e vão
parece que recebe o Bolsa Família, a mãe dela parece que recebe Bolsa Família, enfim. Mas o futuro é incerto, não é? Bolsa Família R$ 600 é muito difícil. Você se sustentar com R$ 600. Então, eu fiquei pensando, sabe? Até que ponto as pessoas elas vão confiar nas outras pessoas? Até que ponto as pessoas vão descansar para os eventuais problemas da vida? Porque a vida é feita de problemas e a gente tem que resolver os problemas, as soluções, né? Mas será que é interessante a gente esperar pelos outros? Ou a gente se manter, a gente correr atrás, buscar meios, não é, para a gente melhorar de vida, não depender dos outros, sabe? E eu fiquei pensando sobre isso, sobre algumas coisas que eu vivi na minha vida que foram difíceis, constrangedoras, sobre vários assuntos, sabe? Que um homem, quando ele não tem dinheiro, cara, ele é humilhado pra caramba, muito. Vocês sabem que o homem, ele perde a dignidade. Imagina como é que vai ficar um homem que não resolveu a sua vida financeira, se caso ele venha a depender das outras pessoas. Tem um rapaz que ele trabalha comigo, né? Ele faz serviços, ele faz freelancer, né? Tem 50 anos ele, né? Ele é um colega meu, né? Faz serviço lá, não tem um vínculo com ele, enfim. E ele falando que estava full quebrado financeiramente falando. E hoje ele foi lá fazer um freelance lá na minha empresa e tal, e ele comentando, cara, eu tô full. E ele tem 50 anos, e eu fiquei pensando, cara, será que nesses 50 anos de vida ele não se organizou, não teve alguma oportunidade que talvez ele não viu como uma oportunidade? Ou talvez ele não arriscou por medo? E faz eu entender um pouco sobre a sociedade, né? A vida, as pessoas como elas estão. Cara, a vida tá muito difícil. A vida tá muito difícil. Vivemos num país que as oportunidades são muito poucas. Não se tem emprego, né? Tem trabalho. E hoje, cada vez mais, os trabalhos manuais são os trabalhos que fazem sentido, né? O trabalho intelecto não tanto, por conta da IA, muitos empregos vão acabar. E se você não tiver, não é, coragem de encarar, fica muito mais difícil a vida, sabe? E é preocupante, porque o tempo está passando. E eu fico pensando nessas duas mulheres, né, que estão com esse problema, né, a neta e a mãe dela, né? Só que elas são mulheres. Sempre alguém ajuda, né? Enfim, eram as três. Os vizinhos falaram, pode contar com a gente, viu não sei o que e tal, né? Falou com elas e tal, visitaram e tal. E o homem, como é que ficaria numa situação dessa, né? Será que ele teria esse mesmo apoio? Então eu queria que vocês refletissem um pouco sobre essas coisas da vida de vocês. Plantem, gente, plantem, trabalhem, suor, lutem, garantam de verdade um conforto quando vocês estiverem mais velhos, porque tá difícil para você comprar um imóvel hoje, tá difícil para você fazer várias coisas. Mas a gente tem que correr atrás de pelo menos juntar alguma coisa, sabe? Diminuir o custo da gente, né? Ser focado no que a gente quer, fazer um curso técnico, um curso profissionalizante, né?
empreender, um concurso público eu acho muito difícil ter, eu não sei, né? No meu estado, não acho que não tem muito concurso público. E cuidar da vida. Tempos difíceis. Eu moro numa cidade que respira carnaval, né? Que é Olinda. E tem um bloco tem um camarote num bar que é muito famoso aqui, que esse ano não conseguiram captar recursos e patrocínios e não vai ter o camarote depois de mais de 15 anos. Tem um camarote que eu acho que vocês já ouviram falar, né? Que é o Carvalheira, né? Que é bem famoso, só vai a elite. Esse vai, né? Vai existir porque a elite vem gente de São Paulo, Rio de Janeiro, para esse camarote e tal. 2 pila, eu acho. Ou é 1.200 o dia. São 4 dias, né? Que é o Carna nas Ladeiras. Mas como eu trabalho com fardamento, eu tô vendo que a procura tá muito baixa de abadá de carnaval. É por conta da situação, é por conta do valor que tá muito alto. As pessoas, elas têm vários débitos que fizeram no final de ano, né? E o carnaval, ele tá com o tempo menos tempo, né? Tá mais curto, porque o carnaval ano passado foi em março. Então, é isso. Queria saber de vocês, o que vocês pensam sobre se cuidarem, de terem alguma coisa para poder sobreviver, para na velhice não ficar com medo ou alguma coisa que possa acontecer agora e você tá descoberto, você não tem nada. Então é isso, queria saber de vocês. Se inscreve no canal, compartilha. Tamo junto. Forte abraço.